De volta ao programa Mulher.com, daqui a pouquinho mais 2 aulas de artesanato, tá bom? A gente tem aí guirlanda de Páscoa e dica de pintura. Mas agora tem recadinho especial pro nosso público e para vocês que, assim como eu, são fãs de Edson Credidio, nutrólogo e doutor em ciência dos alimentos. Tudo bem? Tudo bem. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Doutor Edson Credidio, pelo menos uma vez por mês, faz check-in aqui no programa Mulher.com, trazendo dicas incríveis. E às vezes as sugestões são tão fáceis e práticas que é tranquilo a gente colocar no nosso cardápio e aproveitar dos benefícios dos alimentos, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, hoje especialmente a gente fala então um pouquinho sobre obesidade e a gente sempre ouve falar, doutor, inclusive vê muito em revista, aquele formato do corpo pera, corpo maçã. Na prática, o que isso significa? Então, isso é chamado de obesidade androide e ginoide. A androide é quando tem uma forma de maçã, ou seja, a pessoa cresce a barrigona, cresce a parte superior. Tá. Né? E a ginoide é quando tem a forma de pera e cresce mais a pelve, a bacia. Qual seria pior? É a androide, que é a maçã, porque sobrecarregam os órgãos, coração, fígado, né? A parte intestinal, mexe com tudo. Então, o excesso de gordura na barriga, ela é mais perigosa do que o excesso de gordura nessa nossa região do corpo, aqui do quadril. Na pelvis, não tem tanto risco, né? Ô, doutor, e qual que é a definição mesmo médica de obesidade? Porque a gente sempre fala, né? Ah, Tati, estou acima do peso. Ai, Tati, já entrei mesmo na categoria, né, de obeso. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fez a seguinte definição. Obesidade é o acúmulo anormal ou muito exagerado de tecido gorduroso, né? E quando a pessoa tem um aumento muito acentuado dessa gordura corporal, ela vai afetar os órgãos gerais. Então, pode levar a uma série de doenças que nós vamos depois discutir devido a esse acúmulo de gordura. Certo. Então, a obesidade é gordura. Doutor, e por que a gente tem, por exemplo, em alguns casos, aquela pessoa que ela é magrinha, ela é pequenininha, mas come muito, come de tudo. E às vezes o contrário. Eu tenho aquelas pessoas que estão sempre fazendo dieta, tentam sempre, né, manter aquela alimentação mais equilibrada, mas mesmo assim tem bastante peso, né? Tem bastante gordura no corpo. Tem também uma predisposição genética, ou enfim, é só a alimentação que define essa questão, né, de ser obeso ou não? Não, são vários fatores. Então, entra realmente a hereditariedade. Tem pessoas que têm uma termogênese muito alta, que é aquele que come muito e queima muito. Termogênese é queimar a caloria, queimar a gordura no nosso corpo. Então, tem pessoas que queimam muito, tem pessoas que queimam menos, né? Existem também alguns medicamentos, drogas que levam à obesidade. Por né? exemplo? Por exemplo, benzodiazepínico, calmante, alguns ansiolíticos, medicamento hormonais, a parte de corticoide, todos eles aumentam o peso, né? Então, você pode ter uma obesidade também adquirida medicamentosa. Pode ser problema genético relacionado ao cromossomo X, né? Pode ser também devido ao sedentarismo intenso e uma dieta hipercalórica. Então, as causas são muito variadas, inclusive até quadros psiquiátricos de compulsão. A pessoa que é compulsiva em tudo, compulsiva na vida, nas atitudes, na alimentação. Mas eu consigo reverter em todas essas situações. Então, por isso que é necessário um tratamento multidisciplinar, com vários profissionais trabalhando simultaneamente. Quando a gente fala em obesidade, a gente fala também em síndrome metabólica. A síndrome metabólica, inclusive, hoje é um termo já está virando comum, né? E, na verdade, a síndrome metabólica ela é um conjunto de doenças. Entre essas doenças, entre esses problemas de saúde, eu tenho ali a obesidade, o excesso de peso. Na verdade, a obesidade é que provoca toda a síndrome metabólica. Então, a obesidade causa hipertensão arterial, diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é o hereditário, né? E o insulino dependente. O tipo 2 é que usa remédio por boca. Mas isso é adquirido pela obesidade. Também esteatose hepática, que é a gordura no fígado, além de uma série de transtornos, como a possibilidade de desenvolver um câncer, né, pela obesidade, e doenças musculoesqueléticas, lesão de joelho, lesão de coluna, pela sobrecarga.
Perfeito. Doutor, de repente, para as pessoas que estão nos assistindo, que estão acima do peso, ou que estão nesse grau mais sério mesmo, né? Que estão obesos, e aí precisa cuidar com muito carinho da sua alimentação. Eu vi que o senhor trouxe hoje para a gente aqui uma fartura de alguns alimentos, e eu queria pedir então para você explicar para o pessoal de casa por que você escolheu esses alimentos e como eles vão poder nos ajudar no dia a dia. Então, são alimentos que podem ser facilmente introduzidos num plano alimentar e que auxiliam na perda de peso, porque tem pouca caloria e tem um poder sacietógeno, ele sacia, né? E tudo natural. Tudo é natural. Não tem contraindicação, não tem efeito colateral. O que eu gostaria, inicialmente, de falar um pouco da pirâmide, né? Nós temos a pirâmide alimentar que foi criada para fazer com que a pessoa tenha uma noção do que comer, se está comendo corretamente ou não. Essa é a pirâmide mais simples que tem. Hoje tem mais de 80 tipos de pirâmide. Então, na base nós temos os alimentos energéticos, depois nós temos os energéticos, seriam massa, pães, arroz e cereais. Tá. Os reguladores seriam as frutas, legumes e verduras. E os alimentos construtores, que são os alimentos que têm alto teor proteico, carne, leite, ovos. O feijão, ele entra nesse grupo, é o grupo da carne, os ovos, né? E no ápice da pirâmide, que deve-se usar o mínimo possível, são os alimentos refinados, né? O açúcar, a manteiga, a margarina, esse deve ser utilizado o mínimo possível. Então, essa é a pirâmide para dar uma base da alimentação. E nós temos quanto usar de cada grupo, né? Muito interessante. E aqui a gente vê, inclusive, então, doutor, a quantidade, o que seria legal eu consumir mais no meu dia a dia? Porque eu vejo que no final dessa pirâmide, por exemplo, né, essa questão que você falou, os alimentos que nos dão energia. Então, são os pães, as massas. Então, isso significa cereais. Que a gente tem que consumir esses alimentos. Porque, geralmente, quem faz dieta acaba cortando esses alimentos. Então, né? para ter uma ideia, por essa pirâmide, seria o seguinte, a base, massa, pães, arroz e cereais, 6 a 11 porções dia. De 6 a 11 porções por dia? Tá. O 6 o mínimo, o 11 o máximo. Okay. Né? As frutas, 2 a 4. Os legumes e verdura, 3 a 5. E aqui, as proteínas, ovos, feijão, oleaginosas, seriam 2 a 3. E leite e derivados, 2 a 3. Certo. Né? Interessante. Então, essa noção é interessante para saber. Estou comendo corretamente? Por exemplo, a pessoa comeu arroz, feijão e uma carne. Vamos ver. O feijão está junto com a proteína, o arroz está aqui embaixo, o energético, a carne está aqui. Observe que ele pulou o grupo no meio. O regulador está comendo errado. Ele não tem legumes, não tem verdura, não tem fruta. O que você almoçou hoje? Eu comi arroz integral. Arroz. Peixe. Salada. Alface, cenoura. Sobremesa, chupei uma laranja. Então você com usou. Bagaço, que eu aprendi aqui no programa. Inclusive, com essa, eu acredito que tem que chupar laranja com bagaço. Você comeu todos os níveis da pirâmide, tá certíssimo. Ganhei estrelinha, doutor? Então agora nós Ainda bem que hoje eu segui a risca, gente. De vez em quando a gente dá uma escapadinha, mas hoje deu certo. Então, aqui mas acho que esse é o segredo, né, doutora? A gente brinca, mas claro que não é aquela, proibir, não pode comer. Pode, gente, mas assim, tudo em equilíbrio. E tentar, né, doutor, ter essa postura, né, consciente do que oferece para o corpo. Se de repente é algo que não é tão saudável, consuma um pouquinho menos. Sem dúvida. Aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, quem está em casa, uma coisa que dá para se fazer com a couve-flor crua é você pegar, por exemplo, um molhinho eu faço esse molho com iogurte e um pouquinho de ketchup, sal e limão. E você pega com um garfinho, molha nesse cremezinho e come, cru. Que delícia! Então, é pouco calórico, tem as vitaminas e dá para matar a fome. Doutor, continua conosco? Eu vou ter que chamar o intervalo rapidinho. Mas não vou deixar o senhor ir embora, não. Porque no próximo bloco eu quero saber, tintim por tintim, quais são aí as ações de todos esses alimentos e como a gente pode consumir no dia a dia de uma maneira mais gostosa, mais saborosa e mais agradável. Intervalo, mulher.com, volta em instantes.